nossa visão, como foi falado, é conduzir as pessoas a serem apaixonadas pela presença. Não existe nada mais importante do que a presença do Senhor. Não existe nada mais importante do que a palavra do Senhor. Não existe nada mais importante do que a igreja, as pessoas, onde nós podemos servir e amar elas com o amor de Cristo. Nós somos completamente apaixonados por Ele. E a presença que transforma, a palavra que transforma. Não existe igreja sem pessoas, é por isso que nós amamos a igreja. Jesus não investiu em templos, Jesus não investiu em sinagogas, Ele investiu em pessoas. Ele dedicou a vida dele para pessoas. E isso é parte da nossa visão. Amar a igreja, não as paredes, não um templo, não um santuário, mas amar vidas. Doar as nossas vidas por elas. E eu sempre falo isso para minha esposa, até meu último suspiro, eu quero estar servindo as pessoas. Eu falei para ela, se algum dia o Senhor me colocar em cima de uma cama, meu último suspiro, eu quero estar profetizando, eu quero que o Senhor abra os céus e me mostre. Eu quero estar amando pessoas, eu quero doar a minha vida, meu último suspiro para pessoas. Porque o que me motiva, o gás que eu tenho, é a palavra que eu carrego no meu coração em Mateus 25, 23, que diz, servo bom e fiel. O dia que eu fechar os meus olhos nessa terra e eu abrir os olhos na eternidade, eu vou ver Jesus e Ele vai falar, servo bom e fiel. Entra para o regozijo do seu Senhor. E essa é a visão da nossa igreja. É isso que nós somos apaixonados, é isso que o nosso coração transpira. Todos os dias você está com Ele. Mas eu sei que não é fácil, eu sei que existem momentos nas nossas vidas que nós passamos por momentos difíceis. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por provações, nós passamos por traições, nós passamos por pessoas que nos ferem, que nos machucam. E talvez você entrou aqui falando, não, mas eu não tenho passado por esse momento. Deixa eu falar uma coisa, vai acontecer em algum momento. Vai acontecer. Em algum momento o seu coração vai ficar pesado, em algum momento o seu coração vai ficar triste, em algum momento alguém vai te decepcionar, em algum momento você vai decepcionar alguém, é a vida. Nós vamos passar por dificuldades, por problemas. O próprio Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E eu quero te trazer uma palavra hoje. Talvez você está passando por este momento agora. Talvez você não tenha nem força para buscar o Senhor. Talvez você esteja passando por um momento tão difícil da sua vida que o seu coração está esmagado pela circunstância que você está vivendo. Talvez está tudo escuro, tudo nublado, o sol não brilha, a alegria não vem. Mas eu quero te falar que existe um Deus que Ele responde. Existe um Deus que Ele te encontra onde você está. Existe um Deus que te levanta de onde você está caído e te coloca de pé novamente. E quando eu estava orando por essa palavra, eu estava falando, Senhor, confirma a palavra, eu tenho essas coisas com o Senhor, eu falo, Senhor, eu preciso de um sinal. E segunda-feira passada, no momento de oração da liderança, eu estou assim, Senhor, eu quero uma palavra, eu quero uma confirmação hoje, o Senhor tem colocado 2 palavras no meu coração, mas eu quero aquilo que está no seu coração. E aí a Gabi foi ler Salmos 42, e era uma das palavras que o Senhor tinha falado comigo. E ela começou a ler o Salmo 42, e o Senhor falou assim, eu quero que você ministre sobre isso. Então eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Salmos 42, a gente vai ler os 5 primeiros versículos. Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer uma pregação, uma ministração da palavra, do versículo 1 ao 5, e nós vamos aprender algumas coisas com Jesus aqui. No Salmos 42, versículo 1 ao 5, diz assim, como o servo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Virei e aparecerei diante de Deus. Não, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Versículo 2. Quando virei e aparecerei diante de Deus. Versículo 3. Minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto eles continuamente dizem para mim, onde está o teu Deus? 4. Quando eu me lembro dessas coisas, derramo a minha alma em mim. Pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus,
com voz de alegria e louvor com a multidão que guardava o dia santo. Versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do teu semblante. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra, Deus, ela é inerrante, Deus. A tua palavra é tudo, a tua palavra que transforma. Pai, a tua palavra diz em Isaías 48 que as ervas e a grama, as flores secarão, mas a tua palavra permanecerá para sempre, Deus. Por isso, Senhor, que tudo que for de mim não venha vir à tona, Pai. Eu faço como João Batista, Deus. Eu oro para que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Eu oro para que os corações estejam abertos para ouvir a tua palavra, a palavra que transforma, a palavra que traz vida, a palavra que salva, a palavra que cura, que liberta. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que a tua palavra seja ministrada com fidelidade, Pai, e que somente o Senhor seja exaltado, Pai, que o teu Espírito possa falar através da tua palavra, que teu Espírito possa falar através da minha vida, Pai, que eu esteja sensível à voz do teu Espírito, sensível à tua direção e obediente ao Senhor. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu intitulei essa mensagem Sede de Deus. E nós vamos começar do versículo 5, 4, 3, 2, 1. Versículo 5, 4, 3, 2, 1. Nós vamos começar de trás para frente. E o salmista, quando ele escreve esse texto, o livro de Salmos ele é dividido em 5 livros. Do capítulo do livro 1 até o 41 é um livro, aí que no 42 começa o segundo livro. E ele é dividido em 5 livros por um motivo, a gente não vai entrar em muita questão sobre isso. E quando o salmista escreve o Salmos 42, ele está passando por uma perseguição. Ele está passando por uma injustiça, ele está sendo perseguido pelo seu inimigo, e ele é afastado por causa dessa perseguição da casa de Deus. Ele está incapacitado de estar na casa do Senhor, no santuário do Senhor, para poder adorar a Deus, para poder buscar ao Senhor, para poder glorificar ao Senhor. Ele está passando por um momento difícil, ele está passando por um momento complicado, injustiçado, sendo traído pelas pessoas próximas dele. E é nesse contexto que ele escreve Salmos 42. Longe da casa de Deus, longe da presença de Deus, longe da comunhão dos santos, longe daquilo que mais importava para ele, que era a presença de Deus. E nós precisamos entender que no Antigo Testamento, se você não estivesse no santuário, você não tinha como adorar a Deus. A presença de Deus era restrita ao santuário, era restrita à casa de Deus. Então, ele está longe do Deus Altíssimo, ele está longe do Salvador da alma dele. E ele está passando um momento muito difícil. E ele começa o versículo 5 falando: por que estás abatida, ó minha alma? E eu quero enfatizar nessa palavra abatida. Presta atenção. A palavra abatida, no texto que nós estamos vendo aqui, ela aparece 6 vezes em toda a Bíblia. 3 vezes aparece nesse texto, versículos 5, 6 e 11. E a palavra abatida significa afundar. E essa palavra ela era usada num contexto de ovelhas. Um escritor chamado Philip Keller tem um livro chamado Um Olhar Pastoral em Salmos 23. E ele explica esse termo usado para ovelhas. Como vocês sabem, o Senhor usa uma analogia de pastor e ovelha. Nós somos as ovelhas e Ele é o bom pastor. Então a gente tem essa analogia dos cristãos ser as ovelhas e Jesus o bom pastor. E no Salmos 23 ele explica esse termo abatido no contexto de uma ovelha. E eu vou ler para vocês. Por causa da desproporção do corpo de uma ovelha, que é grande e pesada, ela deita em um pequeno buraco no chão e a gravidade do seu corpo muda ela e ela acaba rolando para suas costas. As suas patas não conseguem mais tocar no chão. A ovelha entra em pânico e começa a espernear em desespero. Sua respiração fica ofegante e gases aumentam no seu sistema de ruminar. E isso corta a circulação sanguínea da ovelha. E se o tempo estiver muito quente, a ovelha pode morrer. E em questão de 2 horas, ela falece.
Isso é uma ovelha abatida. Uma ovelha desesperada, uma ovelha que não tem como se safar sozinha. É por isso que em Lucas 15, a Bíblia diz que o bom pastor ele larga as 99 e vai atrás da ovelha, porque ela não consegue voltar sozinha. Uma ovelha abatida, ela está indefesa, ela está insegura, ela está aberta para os inimigos chegar e tragar ela. É nesse estado que está a alma do salmista. Ele está indefeso, ele está inseguro, ele está com medo, ele não consegue voltar para a presença de Deus e muitas vezes nós passamos por esses momentos onde nós não temos nem força para nos levantar. Onde nós não temos nem força para orar, onde nós não temos nem força para buscar o Senhor. Quando nós olhamos no livro de 1 Reis, capítulo 19, nós vemos a história de Elias, onde depois de uma vitória maravilhosa sobre Jezabel, ele foge, porque ela ameaça matar ele. E a Bíblia diz no livro 1 de Reis, capítulo 19, que Elias entra numa caverna em depressão. E ele não consegue nem buscar ao Senhor. Ele dorme dentro daquela caverna, morto, achando que está abatido, que Deus abandonou ele, porque agora a Jezabel quer matar ele. E quantas vezes na nossa vida nós passamos por situações onde nós somos traídos, onde nós somos injustiçados, onde nós somos abandonados, onde nós somos perseguidos. Quantas vezes eu entrei naquele escritório e a Jéssica já testemunhou isso, eu deitava no chão e falava: Deus, eu não tenho condição de continuar, sara meu coração. Eu sei o sentimento de ser traído. Eu sei o sentimento de você confiar na pessoa com todo o seu coração e ela te esfaquear pelas costas. Eu sei, quem conhece a minha história de perto sabe muito bem o que eu estou falando. De você confiar a sua vida, você confiar, abrir a sua vida, o seu livro da sua vida para a pessoa e a pessoa te trair. E quantas vezes eu tive prostrado naquele escritório chorando e falando: Deus, eu não consigo. E eu só falava: Senhor, sara minha alma, sara meu coração, me ajuda. É nesse estado que o salmista está. Se você não passou por isso, eu não estou falando, profetizando maldição sobre a sua vida, mas vai chegar um momento que você não vai ter forças para levantar a sua voz e clamar ao Senhor. É a vida, o mundo é caído, o ser humano é falho, vai acontecer. Infelizmente, todos nós passamos por tempestades. E o salmista, morto, prostrado, sem a presença de Deus, sem conseguir se levantar. É nesse estado que ele está. E aí ele fala assim, por que você está inquieta, ó minha alma? A palavra inquieta no hebraico significa ondas batendo de um lado para o outro como uma tempestade. E quantas vezes o nosso sentimento reluta com a nossa fé, aonde você não está sentindo nada, aonde você não está vendo nada, e aí a sua razão toma frente da sua fé, e você já não sabe mais se você está fazendo a coisa certa, se você está fazendo a coisa errada, se você está em pecado ou se você não está. Os seus sentimentos, o seu eu está gritando mais alto do que a palavra de Deus, que determina o que você é, que fala o que você é, que identifica quem você é, e os seus sentimentos estão com uma onda para o lado e para o outro, e você não sabe mais que direção que você tem que tomar. Existem momentos na nossa vida que a nossa alma, ela está literalmente como uma tempestade do mar, batendo de um lado para o outro. Mas eu conheço um homem que ele acalma a tempestade. No capítulo de Mateus, capítulo 8, versículo 24, diz que os discípulos estavam dentro de um barco e uma tempestade veio sobre eles. E Jesus estava dormindo dentro do barco. E os discípulos se desesperaram. Senhor, será que você não está vendo? Nós vamos morrer. Será que você não está vendo o meu sofrimento? E muitas vezes nós estamos assim: Deus, você não está vendo a prova que eu estou passando. Você não está vendo a dor que eu estou sentindo, Senhor. Você não está vendo como está o meu coração, Senhor, quebrado, machucado. E quando os discípulos estão naquele desespero, ao invés de acalmar o mar primeiro, ele acalma a tempestade que está dentro deles. Ao invés de dar uma palavra para o ar,
e para as ondas, ele dá uma palavra direta para os discípulos. E é isso que Jesus quer fazer com nós essa noite. Ele quer dar uma palavra para acalmar as ondas dos seus sentimentos e da sua razão que está dentro de você, sacudindo de um lado para o outro, porque você não entende a estação que você está passando agora. Talvez alguém te abandonou, te traiu, simplesmente desapareceu, traiu a sua confiança. E eu pulei a introdução, a Letícia deve estar doida ali, porque eu pulei a introdução de propósito, porque eu senti de fazer isso. Ela está perdida porque eu não falei para ela, porque eu senti de fazer isso. Mas o texto começa lá em cima. E aí eu quero falar isso, porque você está nessa incerteza, se você está sentindo o Senhor ou não, se Deus está com você ou não. Deus, mas eu estou sendo fiel e o Senhor não está, e a minha vida está uma bagunça, meu sentimento está machucado, meu coração está ferido. Essa semana eu compartilhei com o pessoal aqui da oração do time, que nós temos casa de aluguel lá em Boston, e a nossa casa ficou 4 meses sem alugar, e isso prejudicou a gente financeiramente. A gente perdeu o dinheiro com essa casa não alugada, porque a gente, boa parte do nosso income é casa de aluguel, e essa casa é uma das melhores que a gente tem de aluguel e não alugava. E aí, nessa luta, 4 meses, eu falei para a Jéssica, não faz sentido, nós somos fiel no dízimo, na nossa oferta, nós somos fiel ao Senhor, nós não estamos fazendo nada de errado, e às vezes a gente quer, a nossa razão quer gritar mais alto. E aí no começo desse texto fala que esse livro foi escrito pelos filhos de Corá. E aí eu quero voltar nesse começo só para vocês entenderem o que eu quero falar, porque você agora deve estar confuso na estação que você está se encontrando, abatido, pronto para ser tragado pelas suas incertezas e medos, sem saber quem que você é, sem saber o que está acontecendo, você não sabe nem quem é Deus mais. E o texto diz que esse livro foi escrito pelos filhos de Corá. Corá, no livro de Números, capítulo 16, foi um homem que juntou com Datã e Abirão e mais 250 pessoas. Quando Moisés estava liderando o povo pelo deserto, ele gerou uma revolução e uma rebelião, não uma revolução, rebelião contra a liderança de Moisés. Ele juntou Datã e Abirão e falou assim, vamos pegar mais 250 pessoas e vamos nos revoltar contra Moisés e a liderança dele e de Arão. E aí a Bíblia diz, no capítulo 16 de Números, que Deus falou assim para Moisés, chama eles para uma reunião. Agora você imagina Deus te chamar para uma reunião. Tem gente que eu mando text message para fazer uma reunião, liga 15 vezes, manda mensagem no WhatsApp, manda no iMessage. Imagina a ansiedade de Deus te chamar para uma reunião. Deus fala assim, Moisés, chama eles aqui que eu quero uma reunião com eles. E aí chegou lá, a Bíblia diz que quando a família de Corá, Abirão e Datã chegaram lá, e mais 250 pessoas, Deus falou assim, Moisés, sai de perto que agora eu vou lidar com eles. E aí a Bíblia diz no livro de Números, se você quiser, no Bible App, tem o esboço da mensagem para você ir acompanhando a mensagem. A Bíblia diz que quando Deus fala para Moisés sair de perto, a terra abriu e eles foram engolidos pela terra. Mas os filhos de Corá, mais para frente, a Bíblia diz que os filhos de Corá, eles adoravam ao Senhor no tabernáculo, eles eram levitas no tabernáculo de Davi e adoravam ao Senhor. Por que eu estou falando isso? A história dos seus pais não determina o seu futuro. Os erros e pecados dos seus pais não precisam determinar a história do seu futuro. Datã e Corá foram rebeldes, se rebelaram contra Deus, mas os filhos adoraram ao Senhor. Os filhos serviram ao Senhor. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não interessa o que você viveu no passado, não interessa o que fizeram com você no passado, isso não precisa determinar o seu futuro. Isso não determina o seu futuro. A palavra diz em 2 Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo, uma nova criatura são, e todas as coisas ficaram para trás. As coisas velhas ficaram para trás. Deixa eu te falar, dar um número aqui que você vai blow your mind. Na Bíblia, essa palavra em Cristo aparece 140 vezes.
35 vezes, ela está relacionada à sua identidade com Cristo. Isso é quão importante quem você é para o Senhor. Então para de ficar usando muleta. Ah, mas meu pai me abandonou. Deixa eu te falar uma coisa, meu pai me abandonou quando eu tinha 2 meses, eu nem conheço quem meu pai é, mas nem por isso eu vou deixar de ser um bom pai, nem por isso eu vou deixar de amar meus filhos. Ei, deixa eu te falar uma coisa, em Cristo todas as coisas velhas ficaram para trás. O seu passado não precisa determinar o seu futuro. Então o que você está passando agora não determina daqui um mês, não determina amanhã, não determina as suas atitudes do futuro. Não importa o que fizeram com você, o que importa é quem Cristo diz que você é e o que Jesus quer fazer com você. E aí a Bíblia diz assim, ó. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei pelo socorro do seu semblante. E aí eu vou ter que correr, porque senão a Letícia me mata. Eu não gosto dessa palavra em português, espera, porque ela na verdade é hope, esperança, no original. Em inglês você vai ver que vai estar assim, hope in God. It's not, espera. Espera em português você vai ficar parado aqui. Mas eu vou te falar o que quer dizer no hebraico a palavra espera. Ela significa... Existem 3 palavras no hebraico para falar esperança. Estou tentando organizar aqui para não confundir ninguém. A primeira significa, eu desejo algo ansiosamente, que é a palavra kavá. Significa, deixa eu dar um exemplo. Nossa, como eu desejo comer um Kelly's amanhã, ou sei lá, fala um restaurante, BJ's aqui, um Cava, um Whataburger. Como eu desejo ansiosamente para comer um Whataburger. Isso é a primeira palavra que tem no hebraico que significa esperança. A segunda chama tikva, que é sonho um dia com isso. No sentido de, nossa, um dia eu sonho em ter uma casa própria, um dia eu sonho em ter um carro novo, um dia eu sonho em ter não sei quantos milhões. É um sonho distante, que você deseja, algo que você almeja lá no futuro, lá na frente. Mas é que o texto... está falando aqui, significa yakal, resiliência paciente na dificuldade, confiança de que Deus vai agir. Olha a diferença de você esperar, ao invés de ter resiliência enquanto você espera, confiante de que Deus vai te responder. Mesmo que você esteja morto, mesmo que você esteja prostrado no chão sem resposta, mesmo que você não tenha esperança, confiando, esperando, sabendo que em algum momento, como Jó falou, meu Redentor vive e Ele age se manifestar. É esperar sabendo que Deus não te abandonou. É esperar confiando que Deus vai mover. Eu posso estar sofrendo agora, meu coração pode estar quebrado agora, mas eu sei que Deus vai mover no meu favor. Eu sei que Ele vai me responder. E eu sei que é difícil a gente esperar com essa esperança, sabe por quê? Porque no passado nós colocamos esperança em homens, esperança no pastor. Deixa eu te falar uma coisa, não coloque esperança em mim, porque eu vou te decepcionar, eu vou te machucar, eu vou falhar com você. E aí, porque a gente colocou esperança no homem, a gente fica com medo de colocar esperança em Deus e ser decepcionado também. Mas Deus não é como homem, Deus não falha, Deus não te machuca, Deus não te abandona, Deus não te trai, Deus não te larga, Deus é fiel e justo. Então seja curado dessa ferida, porque você colocou a esperança no pastor e o pastor te traiu e te decepcionou. Seja curado dessa ferida, que você fica com medo de confiar em Deus, com tudo que você tem, porque você já foi tão machucado por homens, por pessoas, por amigos, por cônjuge, por quem quer que seja. Mas Deus, Ele não faz isso. Pode esperar, porque Ele vai agir e vai te tirar dessa situação, vai te tirar desse marasmo, vai te tirar desse slum espiritualmente. E aí no versículo 4, eu não vou nem falar da palavra socorro, que significa ali, se você quiser marcar na sua Bíblia, essa palavra socorro, aí no versículo 5, significa Yoshua, que vem o nome Yeshua, que significa socorro, remédio, cura e salvação. Mas eu vou correr porque, senão, nossa, meu Deus, a Lê vai me matar. O versículo 4 diz assim, ó.
Quando eu me lembro dessas coisas, derramo minha alma, tarararará. Que eu lembro quando eu ia para a casa do dia do Senhor e adorava a Deus com os meus irmãos. E eu coloquei aqui, ó, não menospreze o privilégio de estar em uma igreja, esteja plantado em uma. O salmista estava longe da casa do Senhor. E aí ele vê aquela situação que ele está sem poder adorar a Deus, e ele fala, eu me lembro de quando eu ia com os meus irmãos adorar o Senhor, eu me lembro quando eu podia entrar na casa de Deus com alegria. Olha o que Salmo 122:1 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tenha alegria, crie expectativa em Deus quando você vier para a igreja, não por causa dos seus amigos, não porque você quer estar num lugar social, não, cria uma expectativa no Senhor, gera uma fé dentro do seu coração, vem com alegria, porque você tem a oportunidade de adorar a Ele, você tem a oportunidade, é aqui na terra que você vai adorar Ele, no meio da sua circunstância, no meio da sua dor, no meio dos seus medos, venha com alegria. Não menospreze a oportunidade de poder adorar a Deus. Eu me lembro de quando eu podia adorar a Deus na casa de Deus, do Senhor, com os meus amigos e buscar a presença dEle. E muitas vezes a gente vai para a igreja como uma obrigação, como bater um ponto. Não, eu estou indo para a igreja porque eu tenho que ir. Estou indo para a igreja porque eu preciso fazer a minha boa dádiva da semana. Não. Venha com o seu coração cheio de expectativa no Senhor. Venha porque você é apaixonada por Ele. Venha porque você quer encontrar Ele. E aí no versículo 3 diz assim, ó. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto eles continuamente dizem para mim, aonde está o seu Deus? E eu coloquei aqui, Deus não está indiferente ou se esqueceu do nosso sofrimento. Olha o que Salmo 102:4 diz, ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o pão. E aqui eu quero compartilhar um pouco do meu testemunho, alguns que já caminham comigo há muito tempo, já me conhecem. Verão de 2010, eu namorava com a Jéssica, a gente não era casado ainda. E depois de voltar de uma festa, bêbado, eu e ela estava desviada. Ela pediu, eu fui falar para ela entrar no carro e acidentalmente eu dei um tapa no rosto dela e o nariz dela começou a sangrar dentro do carro e aí ela começou a ficar com medo e o meu amigo Diego, que hoje é da igreja de Boston, falou para mim, não, velho, você vai fazer besteira, deixa essa menina em casa, eu deixo ela na casa dela, ela morava com o Matheus e a mãe do Matheus. Falei, não, ela vai lá para casa hoje. Aí ela foi com muito medo, eu lembro que ela chegou dentro do quarto, ela tremia dentro do quarto e eu trabalhava na construção, eu tinha uma faca em cima da mesa do meu quarto e ela falando para mim na cama com o nariz sangrando, por favor, deixa eu ir embora, eu não quero ficar aqui. E aí eu peguei, e eu falei assim para ela, eram umas 3 horas da manhã já, eu falei, se você acordar minha mãe, o meu quarto era aqui, da minha mãe era aqui. Eu falei para ela, se você acordar minha mãe, eu vou te matar aqui dentro desse quarto. E ela começou, só que ela não conseguia, ela tremia muito de medo, e aí ela começou a chorar muito alto, e minha mãe acordou, e minha mãe abriu a porta do quarto. Quando minha mãe abriu a porta do quarto, eu peguei a faca e fui pro rumo da Jéssica. E aí minha mãe me puxou pela camisa e falou, o que você está fazendo? Eu pus a faca no meu pescoço e falei assim, mãe, me larga, senão a senhora vai ver seu filho morto aqui agora. E depois dessa noite a Jéssica terminou comigo. E eu entrei num estado de depressão. Eu não estou te contando uma história de Elias que eu li, não. Eu estou te falando a minha vida. Eu passei por isso aqui. Onde as minhas lágrimas eram o meu sofrimento, era meu alimento. Onde o meu coração estava despedaçado. Só para você ter uma ideia, eu fui de 240 pounds para 160 pounds em questão de 2 meses. Eu chorava dia e noite, eu entrava na igreja machucado, chorando. Eu só chorava. Eu tomava 6 comprimidos à noite para tentar dormir. E eu lembro que minha mãe deitava na cama, eu tinha 25 anos, minha mãe deitava na cama, do meu lado, chorando e falava assim, Deus, por favor, transfere essa dor do meu filho para mim. Eu não aguento mais ver ele desse jeito, ele vai morrer. E aí foi quando eu aceitei Jesus, e os meus amigos falavam para mim, ele acha que indo para a igreja vai melhorar, ele acha que virando crente as coisas vão melhorar. E eu me lembro que um dia eu cheguei na igreja, destruído, acabado, meu coração sangrando, eu chorando. E eu estava chorando e eu falei com Deus no meu pensamento, eu só quero um abraço, Deus. O Senhor me abandonou, o Senhor existe, me dá um abraço hoje. E eu sentei naquele banco daquela igreja, não esqueço. Eu sentei naquele banco da igreja e eu chorava e eu abaixei. E quando eu falei assim, Senhor, me abraça hoje, eu não vou aguentar, eu vou morrer hoje. Se o Senhor existe, me dá um abraço, senão eu vou morrer. O Lucas, irmão do Matheus, meu sobrinho, tinha 5 anos.
Eu estava sentado desse lado de cá, e a igreja era grande, ela sentada lá do outro lado, no colo da mãe dele. E ele saiu correndo naquela igreja, do colo da mãe dele, sem falar nada. Ele veio no meu colo, ele me abraçou. Ele ficou o culto inteiro abraçado comigo. Deus não te abandona no meio do seu sofrimento. Eu posso te falar isso porque eu vivi isso. Eu não estou te contando um livro, eu estou te contando a minha vida. Não interessa a situação que você se encontra, eu posso te garantir que Deus não te abandona. Ele não está a par do seu sofrimento. Seu coração está sangrando hoje, mas Ele é um Deus fiel que vai te resgatar, vai escrever uma nova história, vai fazer tudo novo, porque Ele é um Deus de coisas novas. E tudo que eu falava naquela época era: eu nunca vou ter uma família. Tudo que eu ouvia na minha mente era: eu nunca vou ter filhos. E mesmo antes de ser cristão, eu falava: eu quero casar uma vez e ter filhos. E o diabo falava na minha cabeça: você nunca vai casar. Já era, ela te abandona, ninguém te quer. Eu me sentia um lixo. Eu me sentia um lixo. Mas Deus é um Deus de histórias novas. Deus é um Deus de coisas novas. Ele não está a par do seu sofrimento. Eu posso te garantir que Ele vai te levantar. No versículo 2, olha aqui, eu quero, antes de ir para o versículo 2, no Salmo 46, 1 fala assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente nas tribulações. Não nas alegrias, nas tribulações. Ele é bem presente. O salmista podia ter falado presente. Teve certeza, fez questão de falar bem presente. Não importa o sofrimento que você está passando, Deus está presente. Você não pode estar sentindo arrepio, você pode não estar sentindo nada, mas Ele está presente. Não é pelo que nós vemos, nem pelo que nós sentimos, mas sim pelo aquilo que nós cremos. No versículo 2 fala assim, ó: minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. E eu coloquei assim como um ponto. Enquanto você não souber o que está faltando, você não vai encontrar o que está procurando. O salmista sabia o que estava faltando. Estava faltando Deus na vida dele. Estava faltando a presença. Ele não estava com saudade dos amigos, ele não estava com saudade da liturgia, ele não estava com saudade do pastor que está no hype, do louvor que está no hype. Não, ele estava com saudade da presença de Deus. Ele sabia que o que a alma dele precisava, naquele momento de angústia, naquele momento de dor, era a presença de Deus. Enquanto você ficar procurando coisas para preencher esse vazio que está aí dentro, se não for Deus, não vai preencher. A sua casa nova do seu sonho não vai preencher, a sua bolsa nova não vai preencher, o seu carro novo não vai preencher, o seu sapato não vai preencher, porque nada que é eterno pode ser preenchido com o que é passageiro. E olha o que Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Existe um buraco dentro do seu coração, dentro da sua alma, que carro não vai preencher, que o seu cônjuge não vai preencher, que o seu dinheiro não vai preencher, que o seu relógio de marca não vai preencher, somente a presença. E o salmista sabia que era isso que faltava. Ele sabia que o que a alma dele precisava, naquele momento que ele estava abatido, era a presença de Deus. O que é eterno não pode ser preenchido com aquilo que é passageiro. Existe um buraco da eternidade dentro do seu coração que somente a presença pode preencher. Nada mais. E aí ele fala assim, ó: quando virei e aparecerei diante de Deus? Quando que eu vou ter um encontro com Ele? Eu vou ser bem rápido, que eu tenho 4 minutos para encerrar. Quando você lê no texto original, quando aparecerei diante do Senhor, não tem nada a ver com isso. Literalmente no hebraico fala assim, ó: quando vou ver a face de Deus. É literalmente, se você for no original vai estar lá face e ver. O verbo é ver, não aparecer. O que o salmista estava querendo dizer é: face mostra intimidade. Eu não vou chegar face a face com a Mary porque eu não tenho intimidade com ela, mas com a minha esposa eu tenho. E no costume judaico antigamente, quando você estava próximo de Deus, significava vida, significava proteção, significava guarda do Senhor. Eu te provo isso biblicamente. O capítulo 4 de Gênesis, quando Caim mata Abel, o primeiro medo que Caim tem é o quê?
como que eu vou fazer longe da tua face, da tua presença? Eles vão me matar. Literalmente o texto fala, como que eu vou fazer longe da sua presença? Mas o verbo ali é a mesma coisa que esse aqui. Como que eu vou fazer longe da tua face? Longe da tua face eu não tenho proteção. Longe da tua face eu não tenho quem me guarda. Longe da tua presença eu não tenho quem me protege. Talvez tenha ataques que nós passamos que realmente é coisa da vida, mas tem ataques que a gente passa porque nós estamos longe da presença. Quando que eu vou voltar para a presença de Deus? Quando que eu vou me aproximar dele novamente? E aí no versículo 1, o texto vai dizer assim, ó. Como o servo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Você nunca vai ter em abundância aquilo que você não deseja desesperadamente. Let that sink in. Você nunca vai ter em abundância aquilo que você não busca desesperadamente, aquilo que você não deseja desesperadamente. O que o salmista está falando aqui, eu estou desesperado pela tua presença. Eu estou tão seco por dentro, Deus. Longe do Senhor, eu sou uma terra seca. Longe do Senhor, eu sou um pedaço de nada. Longe do Senhor, eu não sou nada. Ele usa uma analogia. Eu não sei se você já assistiu National Geographic, quando o leão está correndo atrás de um cervo. A primeira coisa que ele faz quando ele escapa da garra do leão é procurar uma fonte de água. É procurar uma fonte de água porque ele precisa daquilo ali para sobreviver. Ele é desesperado para achar uma água, porque se ele não beber água, ele não vai conseguir fugir novamente. O salmista está falando assim, Deus, eu não quero os bens materiais, eu não quero as coisas que o mundo pode me dar, eu não quero somente o templo, eu quero o Senhor, eu quero você, eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença, eu quero mais revelações do seu coração, eu quero estar perto do Senhor por mais tempo. Capítulo 4 de João. A Bíblia diz que uma mulher, ela foi com o balde dela, com a botija dela, para um poço, chamado Poço de Jacó. E quando ela chegou naquele poço, ela teve um encontro. Eu acho essa passagem linda porque ela foi de acordo com a tradição dela tirar a água do poço. Mas ela teve um encontro com a fonte. E Jesus falou para ela, larga o seu balde e mergulha na fonte. Larga a sua tradição e mergulha na fonte. Você está querendo pegar um balde, eu estou querendo te dar fonte e um rio de água viva. Larga o seu baldinho, larga a sua tradição, larga o seu jeito, larga a sua maneira de pensar e vem de encontro à fonte e mergulha na fonte. Vem de encontro a uma fonte que vai jorrar de dentro de você e nunca mais você vai ter sede. Olha o que João diz em 7,37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, o seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Larga o seu balde essa noite. Larga a sua tradição. Larga aquilo que você acha que Deus pode fazer e mergulha na fonte. Mergulha. Mergulha de encontro na fonte. A fonte que não seca. A fonte que sempre tem mais. A fonte que pode ressuscitar sua terra seca. A fonte que pode curar o seu coração. A fonte que pode fazer os seus sonhos nascerem novamente. Larga o balde e mergulha na fonte. Assim como a minha alma deseja o Senhor, Pai. Assim como eu quero ter um encontro com o Senhor. E a minha pergunta para você é, quão sedento você está? Qual que é a sua sede por Ele? Qual que é a sua sede pela fonte de água viva? Você vai continuar com o seu balde ou você vai mergulhar na fonte? Mesmo sendo deitado naquele chão, mesmo prostrado, sem poder levantar, mesmo sucumbido, abatido, mesmo doendo, mesmo machucado, mesmo longe da presença, ele falou, e meu coração anseia pelo Senhor, eu quero ter um encontro contigo, eu quero ter um encontro com o Senhor, eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais da tua presença. Quão sedento você está por Ele?
Para de procurar a igreja por causa de pastor, para de procurar a igreja por causa de líder de louvor, para de procurar a igreja por causa de estrutura, para de procurar a igreja por causa do homem. Busque a fonte. É por isso que a igreja ela não vai ser construída ao redor de uma imagem de um homem. Se você vem aqui achando que eu vou pregar toda vez, ou que minha esposa, não que é grande coisa, mas que minha esposa vai pregar, não. Se você for vir aqui, você vai vir por causa de Jesus. Você vai vir sem saber quem vai pregar, você vai vir porque você quer ter um encontro com Ele, porque nós administramos, nós queremos ser bons mordomos da presença dEle, nós queremos que quando você chegar aqui, desde o parking lot até aqui a entrada, você sinta a presença do Espírito Santo, porque o nosso dever é ser ponte para você ter um encontro com Ele, que vai mudar a sua história, que vai sarar a sua alma, e você vai virar uma fonte para as outras pessoas. É por isso que nós somos apaixonados, é pela presença dEle, nós queremos mais, eu quero mais. Quão sedento você está essa noite? Quão sedento está o seu coração pela presença? Larga o balde e mergulha na fonte. Larga o balde. Homem pode ter decepcionado, pastores podem ter decepcionado, seu cônjuge pode ter decepcionado, mas Jesus não te decepciona. Então eu queria que você ficasse de pé, e se você não preocupe com liturgia, se quiser empurrar a cadeira, se quiser chorar, se você quer mais o Senhor, eu quero que você venha aqui na frente, move as cadeiras, quão sedento você está, não se preocupe com horas, quer ir embora, pode ir embora, não tem problema, quão sedento está a sua alma por Ele, como o servo que está sendo perseguido, procura pelas águas, Deus, somente o Senhor é o rio de águas vivas, somente o Senhor pode frutificar dentro do meu coração, somente o Senhor. A gente vai celebrar a Santa Ceia, mas não perca o momento, não preocupe com nada. Você vai receber o elemento aí na sua mão. Como eu te amo, Jesus. Quero te encorajar a estar em uma igreja onde Jesus é a celebridade e é celebrado. É Ele que é a porção, é Ele que importa. Oh Jesus, como nós te amamos, o Senhor é o nosso melhor amigo. Gamãe. No Antigo Testamento, existia vários tipos de sacrifício. E eu quero quebrar essa liturgia de toda vez que a gente for fazer Santa Ceia, sempre 1 Coríntios 13, a igreja precisa sair da zona de conforto, a gente precisa aprofundar mais na palavra. E no Antigo Testamento existem vários tipos de sacrifício. Quando você pega o livro de Levíticos, vários sacrifícios, e às vezes a gente lê, a gente não entende, mas a Bíblia toda, ela é sobre Jesus, de Gênesis a Apocalipse. E no Antigo Testamento existem vários sacrifícios, existe a oferta de holocausto, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, mas existe uma, que ela é muito específica, que é a oferta pacífica. E como que funcionava essa oferta pacífica? Eles pegavam um animal, sacrificavam esse animal, e ao invés de, como nas outras ofertas, todo o animal ser consumido para o Senhor, apenas metade do animal era queimado no altar. E a outra metade, ela era dada para os sacerdotes e para os levitas e para o povo, e eles comiam essa outra metade em celebração ao Senhor, porque era um sinal de que eles tinham paz com Deus. E assim nós fazemos com o sacrifício que foi colocado no altar da cruz. E hoje nós consumimos o próprio sacrifício que nos deu paz com Deus, assim como aqueles levitas no Antigo Testamento pegavam um pedaço do sacrifício e celebravam, faziam uma festa, comemorando que eles tinham paz com Deus por causa do sacrifício de Jesus, o Cordeiro Santo. Hoje nós tomamos posse do corpo dele, simbolicamente, e comemos.
e temos paz com Deus por causa do sacrifício dele. Assim como a oferta de sacrifício de paz era celebrada, hoje nós celebramos a Santa Ceia, porque hoje nós temos paz com ele. Hoje nós temos comunhão com ele. E hoje nós podemos comer do corpo livre e beber do sangue livre e celebrar, sabendo que ele voltará um dia. E deixa as crianças virem, porque dela é o reino dos céus. Elas vão celebrar conosco, a nossa igreja. As crianças fazem parte da igreja. Elas são o futuro da igreja. Tudo que nós estamos construindo aqui é para eles. A nossa visão é para que a próxima geração, o que nós estamos construindo, transcenda a nossa geração. Então segure o alimento, o pão, e lembre-se que um cordeiro precisou ser morto para que você pudesse ter paz com o Pai novamente. E hoje ele fala assim, come e bebe. Que hoje você tem autoridade de diante do trono da graça. Mas não coma com tristeza, celebre! Isso é uma celebração de saber de que nós podemos chamar Ele de Pai. E não importa o pecado que você cometeu ontem, hoje, há 1 hora atrás, quando você entrou aqui nessa porta, por causa desse sacrifício, você tem paz com o Pai. Coma do elemento pão. E assim como... Esse é o meu, seu? Seu? Gamãe? E assim como o corpo dele foi dilacerado naquela cruz, ele derramou o sangue dele. E a Bíblia diz que o sangue traz vida. Se hoje você está vivo no Senhor é por causa do sangue. Aquele sangue que redimiu nossos pecados. Lembra quando Deus falou na queda, do suor do teu rosto você vai viver a sua vida? Foi preciso o sangue ser derramado. Por isso que foi colocada uma coroa de espinho na cabeça dele. Porque como o suor representava a luta do homem, o sangue representa a libertação do homem. E hoje nós temos paz com ele porque você está debaixo do sangue, querido. Quando Deus olha lá de cima, Ele não vê você, Ele vê o sangue do Filho. Ele vê o sangue do Cordeiro. O sangue que traz a história nova, que restaura a aliança, que restaura o coração. O sangue que te dá uma vida nova. Não pelos seus atributos, não por aquilo que você faz ou fez, não pelas suas habilidades, mas porque Ele derramou o sangue dele. E aí eu quero que você troque de copo com uma pessoa, para mostrar a comunhão, a celebração de irmãos, a comunhão de sermos um, como Ele é um com o Pai. Essa foi a oração de Jesus, que Eles sejam um, como nós somos um, Deus. Essa pessoa que está do seu lado é tão indigna quanto você, mas o Senhor nos fez digno. Celebre com seu irmão, olhe e fala, foi por você que Ele derramou. It was because of you that He poured out His blood. It was because of you. It was because of my sin, your sin. You are worthy because of His blood. Você é digno por causa do seu sangue. My precious baby, it was because of you. I love you. Jesus loves you. His blood is sufficient. I love you, dude. I love you, buddy. Foi por causa de nós. E hoje nós somos parte da família celestial. Se não for por isso aqui, eu não quero. Se não for para ter isso aqui, eu estou fora. Isso aqui para mim é a igreja. Isso aqui para mim é a igreja. Onde nós não estamos preocupados com horário, com liturgia. Nós não podemos colocar o Espírito Santo numa caixinha. Eu estou cansado de religião. Jesus não veio estabelecer uma religião, veio estabelecer um reino. Obrigado pelas crianças, Jesus. Que o nosso coração seja como o das crianças. Puro, pronto a perdoar, pronto a amar novamente. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue, Pai. Nós abençoamos, mas nós celebramos não com choro, porque o pior já passou, o Senhor já venceu a morte. O Senhor já sofreu o que tinha que sofrer. E hoje o Senhor reina,
E esse sangue foi derramado porque um dia o Senhor vai voltar para nos buscar e viver eternamente com o Senhor. E nós vamos celebrar, como Apocalipse 19 diz, a ceia, o casamento do Senhor, as bodas do Cordeiro. E o Senhor vai nos servir. E é por isso que nós servimos um ao outro. Porque se o Senhor, sendo Deus, serviu, quem é nós para nos servir? Obrigado, Jesus. Eu espero, com o meu coração arduamente, Pai, pelas bodas do Cordeiro. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Pode beber do sangue, porque você é digno. Obrigado, Jesus. Nós celebramos com alegria e aguardamos a Tua volta, como a Tua noiva, em santidade, esperando o noivo voltar. Nós Te glorificamos, Te exaltamos, Te bendizemos por tudo que o Senhor é, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se quiser sentar, pode sentar, senta no chão, senta na cadeira, fica à vontade, essa é a sua casa. Nós temos alguns avisos, algumas coisas que nós temos que avisar ainda. Fica à vontade, não se preocupe com as crianças, deixa as crianças brincarem, fica à vontade. Queria lembrar você que tudo que você tem, a roupa que você está vestindo, a casa que você mora, o calçado que você está calçando, o carro que você dirige, não é seu, não pertence a você. Eu te provo isso biblicamente, Salmos 24:1 diz, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há. Nada que nós temos pertence a nós. Eu não vou fazer, a nossa visão em questão financeira não é extorquir de você liturgia de dízimo, nós cremos no princípio bíblico. Eu quero mudar uma chave na sua mente para ter uma vida de generosidade. E entender que tudo que você tem, você é mordomo. You're just a steward. Nothing that you have belongs to you. Tudo que eu tenho, meu dinheiro, a minha casa pertence ao Senhor. E quando você tem essa mentalidade, você não tem preocupação em investir no reino. Você não tem preocupação em ser obediente ao Senhor. Então, se você quiser nos abençoar, se você quiser doar para a igreja, fique à vontade. Se você quiser ofertar, a palavra diz em Provérbios que aqueles que são generosos, os seus celeiros se fartarão e as suas vinhas transbordarão. Você nunca vai ganhar do Senhor em abençoar. É por isso que eu não tenho problema quando o Senhor fala comigo, abençoe essa vida. Eu estou propício a fazer, porque o dinheiro que eu recebo, o salário que eu recebo, a casa que eu tenho, tudo pertence ao Senhor. E dessa terra nós não vamos levar nada. Eu te aconselho a ter uma vida generosa e a juntar tesouros onde a traça não corrói e o ladrão não pode roubar. No reino dos céus. O QR Code está aí se você quiser abençoar. E para que esse dinheiro? Qual que é a visão da igreja com questão a dinheiro? Investir em pessoas. Nós queremos olhar para você, descobrir o seu talento, lapidar esse talento e investir em você. Investir em pessoas que estão necessitadas. Se você conhece alguém, if you know anybody that's going through a tough time financially, call us, text us, we will bless them. A gente vai abençoar as pessoas que estão passando necessidade. Essa é a nossa visão financeira, de abençoar vidas. Então mude a sua mentalidade de que eu tenho que dar para Deus. Não, eu tenho a oportunidade de abençoar o reino. E eu tenho alguns avisos. Sábado, dia 21, nós temos culto às 6:30 da noite, mesmo local, mesmo horário. Sexta, dia 27, nós vamos ter uma vigília, vai ser aqui às 9 da noite. Que horas vai acabar? A hora que o sol raiar. Nós vamos buscar ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós somos apaixonados pela presença dEle. Nós queremos simplesmente nos afundar na fonte. E nós vamos ter oração, nós vamos ter palavra, nós vamos ter versículos sendo ministrados. Nós vamos ter de tudo, buscando louvores sendo entoados ao Senhor. Não se preocupe com o que vai acontecer, preocupe-se em ter um encontro com Ele. Quem vai estar ministrando não interessa, o importante é que Ele esteja aqui. O importante é que a presença esteja. O resto é resto.
Então, dia 4 de abril, não, dia 27 de março, a vigília. E o último aviso, a última data que eu tenho para esse mês que vem, na verdade, é dia 4 de abril, o culto 6h30. Todo primeiro e terceiro sábado do mês, nós vamos ter culto às 6h30 aqui nessa casa, tá bom? Convide alguém, chame um amigo, anuncie. Nós estamos no nosso segundo culto agora, estamos começando a igreja, estamos construindo algo para o Senhor, onde as pessoas vão ter um encontro com Ele e vão ser transformadas. Amém? Quero orar, não preocupe com as crianças, vamos orar e nós temos um alimento ali, vamos ter um tempo de comunhão, preparamos uma comida ali para vocês, para todos nós. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor não é um Deus limitado a espaço, a tempo, a liturgia, Pai. Nós te agradecemos pela Tua presença, Pai. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor se fez presente, Pai. Deus, nós te louvamos, te exaltamos, Pai, que o Senhor cresça em nós um desejo pela Tua presença, paixão pela Tua palavra, amor pela Tua igreja, Pai. Deus, nós vivemos para isso, nós queremos doar as nossas vidas por isso. Por isso, Senhor, durante a semana, que o nosso coração queime para estar contigo, que o nosso coração queime para buscar a Tua palavra, estudar a Tua palavra, ler a Tua palavra, consumir a Tua palavra, e que nós possamos, Pai, servir o nosso próximo, que nós possamos amar as pessoas, que nós possamos durante a semana, Pai, ajudar alguém, abençoar alguém, orar por alguém, em nome de Jesus, Pai. Torna os nossos corações apaixonados pela Tua presença, apaixonados pela Tua palavra e apaixonados pela Tua igreja, Deus. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.